Bom, boa noite a todos. Eu sou o Luiz Fernando, eu trabalho na Texiglass, sou membro voluntário da SAMP desde 2012 e hoje eu faço parte do capítulo da SAMP Universidades. Para quem não sabe, a SAMP é uma associação voltada à promoção de materiais e processos de engenharia avançada. Tem sede nos Estados Unidos e em outros 40 capítulos espalhados pelo mundo inteiro. No Brasil, a SAMP iniciou as suas atividades em 2012, com apoio de estruturas locais terceirizadas. A missão da SAMP é fomentar as interações nas empresas, academia e governo, a fim de disseminar conhecimento para promover a adoção de materiais e processos de engenharia avançados. A proposta de valor é promover o conhecimento para a adoção dessas técnicas de materiais e processos avançados de engenharia pela indústria, academia e governo. A SAMP disponibiliza a maior biblioteca online de trabalhos técnicos e artigos científicos em diversas áreas de aplicação do segmento. Vídeo de palestras, treinamentos, eventos e interações com diversas comunidades. Recentemente, a SAMP lançou uma plataforma que se chama SAMP 365, que basicamente é uma mídia social do material compósito em nível global. Vale a pena conferir. E o que é a SAMP Universidades? A SAMP Universidades é um novo capítulo, à parte da SAMP Brasil, dedicado ao ecossistema e interação de estudantes, acadêmicos, institutos de ciências e tecnologia, focados em materiais avançados. Algumas das atividades que hoje estão sendo realizadas na SAMP Universidades, como essas relações com institutos de ciência e tecnologia, universidades, startups, equipes de fórmula, disseminação de conhecimento com webinars e artigos científicos, e vídeos também de mão na massa, desafio acadêmico, desafio empreendedor que virá no futuro para atender alguns anseios da indústria usuária final, o apoio às fórmulas e associações complementares, a normatização, a inserção do conteúdo de materiais compósitos em matriz curricular e pesquisa aplicada. Então, essa era a minha fala a respeito da SAMP. É um grande prazer, novamente, fazer a abertura desse evento, sempre com grandes pessoas, e hoje, não muito diferente das passadas. Fico ansioso aqui para ouvir o que todos têm para falar. Então, passo a palavra para o mediador e grande parceiro, Sandro Amico. Vai lá, Sandro. Obrigado, Luiz. Bom, boa noite a todos. Então, como o Luiz falou, eu sou Sandro Amico, eu trabalho como professor e pesquisador na URGS, né, e sou voluntário da SAMP também. E vou estar mediando este webinar de hoje, que é as parcerias, que tem foco nas parcerias empresas e academia em compósitos, né, cases de sucesso no Brasil. Bom, já tivemos alguns eventos anteriores, apresentamos as parcerias IPT e Maxion, depois MacGraph e Dinitextil, a sequência ITA e GTPAN, depois Unifesp e Altec, que foi o último. Está tudo gravado e vocês podem acessar pelo canal da SAMP Brasil no YouTube. Tá? Então, hoje vamos apresentar o nosso primeiro convidado, que é o professor Antônio Ancelotti, do Unifei. Eu vou ler aqui o resumê dele, aqui, rapidamente. O professor Ancelotti é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Itajubá, Unifei, e mestre e doutor em Engenharia Aeronáutica e Mecânica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA. Atua na Embraer como engenheiro por 10 anos, na área de materiais compostos e estruturas. Em 2011, iniciou carreira na Unifei como professor do Instituto de Engenharia Mecânica, sendo atualmente professor associado. Atua no ensino em cursos de graduação e pós-graduação, nas disciplinas de materiais compósitos, processos, fadiga, manutenção aeronáutica. Também atua na prestação de serviços em projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial com empresas por meio do NTC, Núcleo de Tecnologia em Compósitos, o qual ele coordena. Bom, ele é pesquisador de produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão do CNPq desde 2017. Em 2018, ganhou o Prêmio Itajubense de Ciência e Tecnologia na temática Ciência para a Redução de Desigualdades, pelo desenvolvimento de próteses para membros inferiores e superiores. Por último, o professor Ancelotti é atualmente o vice-reitor da Unifei. Então, para a gente é um prazer aí receber você, professor Ancelotti. Gostaria que você fizesse uma breve apresentação institucional. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos os colegas aqui de trabalho, né?
É uma honra poder participar aqui desse encontro, né? Poder apresentar nossos trabalhos, discutir um pouquinho dos rumos aí do setor de materiais compostos, né? Então, eu primeiramente gostaria de agradecer a organização do SAMP pela iniciativa, né? Pela oportunidade de estar aqui falando, pelo convite. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao Sandro, ao Luiz, ao Luíque, né, que gentilmente está cedendo o tempo aqui para a gente poder conversar sobre as nossas parcerias, né, que tivemos aí no passado. Eu vou fazer uma apresentação institucional, então, né, vou colocar aqui, compartilhar a tela. Eu vou falar um pouquinho sobre a Unifei. Logicamente, nós vamos falar aí sobre o uso de materiais compostos no setor de óleo e gás, né? Mas antes eu gostaria de fazer uma apresentação institucional sobre a Unifei, sobre o MTC, que é o Núcleo de Tecnologia em Compósitos, e também sobre a Tecnip FMC, né? Vou começar aqui falando um pouquinho da agenda da apresentação. A gente vai falar, como eu disse aí, da parte institucional da Unifei, depois o Luiz vai falar sobre a Tecnip, e um pouquinho sobre o projeto Guide Frame, que foi um projeto que nós desenvolvemos em parceria. Na sequência, sobre o MTC, um pouquinho da história, objetivos, os clientes, né, parceiros, e os laboratórios que compõem o MTC. Um pouquinho sobre os resultados do projeto Guide Frame e sobre desenvolvimento de protótipos para a indústria de óleo e gás que nós fizemos em pico carbono. Alguns outros projetos também no setor de compostos, mas mais amplo, né, que eu vou comentar depois. Falar sobre algumas possibilidades de parceria, apresentar o laboratório, a forma de trabalho, né, e depois um bate-papo final. Então, eu vou partir aqui para a apresentação institucional. Então, nós somos aqui a Universidade Federal de Itajubá. Lancelotti, não está compartilhando a tela não está compartilhando. Deixa eu pôr aqui, compartilhar. Foi? Foi. Agora foi. Desculpa, pessoal, eu não havia percebido, não me atentei, tá? Então, aqui a agenda da apresentação, novamente, tá? Aqui, vou partir para a apresentação institucional. Nós somos a Universidade Federal de Itajubá. Ela foi fundada em 1903 por Teodomiro Carneiro Santiago. É uma das pioneiras aí no ensino de engenharia elétrica e mecânica no Brasil, né? Nós temos dois campos, um em Itajubá, um em Itabira. Itabira mais no centro do estado de Minas Gerais e Itajubá mais ao sul do estado, né? Em números, a Unifei tem mais de 50 cursos de graduação e pós-graduação, mais de 9.000 alunos, cerca de 470 professores, 81% deles com doutorado, mais de 100 laboratórios de ensino e pesquisa, um centro de empreendedorismo, e a universidade é dividida em 10 institutos. Aqui são alguns dos cursos de graduação do campus de Itajubá, algumas licenciaturas, mas a maior parte em engenharia, né? Itabira também um campus mais recente, então lá nós temos basicamente cursos de engenharia e estamos introduzindo novos cursos de licenciatura e medicina. Nós temos programas de pós-graduação no campus de Itajubá, nível mestrado e doutorado. Queria dar destaque aqui para materiais de engenharia e engenharia mecânica, programas dos quais eu faço parte, né? Eles têm entrada 2 vezes por ano, no início e no meio do ano. Aqui os cursos de pós-graduação em Itabira, muitos deles extensões aí dos cursos de pós-graduação aqui do campus de Itajubá. Temos cursos de especialização, manutenção aeronáutica, engenharia de energia e o MBA, né, que são cursos mais famosos aqui de especialização da Unifei. Em termos de laboratórios, temos vários laboratórios de grande porte,
grupo de microeletrônica, um centro de excelência em eficiência energética, o EXEM, um laboratório de alta voltagem, que é o LAT, um laboratório financiado aí pela Petrobras, que é um núcleo de separadores compacto, no SEC, inclusive está em fase de expansão, um laboratório aqui de 250 milhões na área de alta pressão, núcleo de excelência em energia térmica e geração distribuída, que é o MESH, o Centro de Empreendedorismo da Unifei, que é o CEL. Então, a Itajubá é a terceira cidade em número de startups no estado de Minas Gerais, graças ao CEL. Laboratório de etiquetagem de bombas, o LEB, o Laboratório de Energia Heliotérmica, o Laboratório de Usabilidade e Fatores Humanos, e, finalmente, o Laboratório de Tecnologias Aeronáuticas, do qual eu faço parte, né, onde nós temos lá o núcleo de tecnologia em compósitos, que eu vou apresentar um pouquinho mais para frente, né. Aqui são os contatos da Unifei, né, nós estamos sempre à disposição para atender, né, as empresas, os alunos, etc. Tá? Vou passar a palavra, então, para o engenheiro Luiz, que ele vai fazer uma apresentação institucional sobre a Tecnip FMC. Luiz, por favor, você tem que falar. Deixa eu só apresentar ele antes aí, Celote, por favor. Então, vamos apresentar o nosso segundo convidado de hoje, o Loic Leburlega, da Tecnip FMC. Vamos ler o resumo dele aqui. O Loic é graduado em Engenharia de Materiais, com ênfase em materiais poliméricos, pela Universidade Federal de São Carlos, e possui mestrado em Engenharia Aeronáutica e Mecânica pelo ITA. Atua na indústria de fibras de poliamida, na Rhodia, atual Solvay, e na indústria de embalagens Araplast. Depois, como engenheiro de desenvolvimento de produtos na Embraer, na área de não metálicos e compósitos, e, na sequência, na Elibras, subsidiária da Airbus Helicopters, como gestor de projetos de transferência de tecnologia França-Brasil, do programa HXBR. Atua como professor voluntário e, posteriormente, substituto na Unifei, colaborando com o NTC. Atua desde 2016 como engenheiro de desenvolvimento de produtos em compósitos na Tecnip FMC, trabalha no site da Tecnip FMC em Paris, e agora já passou da meia-noite lá, não é verdade, Luiz? E é responsável pelo programa de desenvolvimento e qualificação Small Scale de flexíveis híbridos de compósito metal para atender, em especial, a exploração do óleo pré-sal brasileiro. Eu queria convidar você a fazer uma breve apresentação institucional. Agradeço também muito por ter aceitado o convite, ainda mais sabendo que aí esse horário tão avançado ali. Muito obrigado. Por favor, fique à vontade. Bom, boa noite a todos. Eu fico muito feliz de ter sido convidado, contente de estar encontrando vários rostos aí, conhecidos, amigos e outros que eu estou conhecendo agora. Bom, boa noite a todos. Eu vou fazer realmente uma introdução bem rápida mesmo sobre a Tecnip FMC. Acho que dá para conhecer muito dela, talvez até no Wikipedia já deve falar bastante da Tecnip, mas, então, a professora Celote, se pudesse passar, por favor. Bom, a estrutura da apresentação, eu vou começar falando, então, simplesmente, rapidamente, sobre o que é a Tecnip FMC, a nossa presença no mundo. Depois eu vou passar a palavra para o professor Sandro, depois disso eu devo continuar fazendo alguma apresentação sobre um processo de desenvolvimento que a gente utiliza na empresa, chamado LPPD, falar rapidamente sobre alguns tipos de também, Ancelotti, eu acredito, talvez até depois, se você puder ver, eu acredito que talvez essa não deva ser a última apresentação que eu devo ter te mandado. De qualquer forma, eu posso fazer isso enquanto a gente estiver fazendo a apresentação. Bom, de qualquer forma, se puder passar, por favor, o próximo slide, por favor. Então, a Tecnip FMC, então, para resumir bastante, né, é uma empresa que trabalha no ramo de... bom, ela atende as grandes exploradoras de óleo e sal, aliás, de óleo e gás,
no planeta. Talvez o maior cliente da Tecnip seja a Petrobras, mas a gente é presente, isso na parte de subsea, né? A gente é presente no mundo inteiro. Então, nós temos dois grandes relacionados com todo tipo de equipamentos para a indústria de óleo e gás, né, em exploração submarina, e também a gente tem os segmentos de surface, com também toda a parte de exploração, né, de óleo e gás também em superfície, né. Dentro de subsea, a gente também, nesse segmento, nós não trabalhamos apenas com os equipamentos, né, da exploração, mas também com instalação. Então, a Tecnip FMC, ela possui mais de 20 navios hoje para instalação, não só de equipamentos da própria Tecnip FMC, mas também de outras empresas, né. Hoje a empresa, talvez ela pode até estar um pouco defasada, eu acredito que tem um pouco mais de pessoas, mas a gente tem, então, 20 mil colaboradores no mundo, e nós operamos em dois mercados, né, na Bolsa de Nova York e de Paris. Estamos presentes em 41 países, e a Tecnip FMC também teve teve um faturamento de 13 bilhões, isso no ano de 2020. Então, esses são os grandes números da empresa, para a gente ter mais ou menos uma ideia do que é a empresa, né? Então, professor, se você pudesse passar o próximo slide, por favor. Então, isso dá também uma noção de qual é o tamanho da nossa presença, né, mundial. A Tecnip FMC, ela está sediada, ela tem duas sedes, em Londres e em Houston. Talvez uma sede técnica mais forte seja em Paris, existe outra sede técnica muito forte também no Rio de Janeiro e alguns outros lugares no planeta. É uma empresa franco-americana, então ela surgiu de uma fusão da Tecnip francesa com a FMC americana. Eu acho que talvez esse dão os grandes números, a grande imagem do que é a nossa empresa hoje, tá? Professor Ancelotti, eu encaminhei, enquanto estava falando contigo, eu encaminhei a apresentação, acredito que a última versão. Se tiver algum problema, eu eventualmente posso também compartilhar a tela sem problema algum. Então, eu passo a palavra para o professor Sandro. Pois não, pois não. Bom, então, obrigado, Loic. Então, agora vamos começar realmente a falar sobre o tópico deste webinar, né, que são materiais compósitos no setor de óleo e gás, tá? Eu queria pedir aos participantes para sempre manterem a câmera e o microfone desligados, tá, por favor, e falar que todos podem fazer as perguntas no chat, devem fazer as perguntas pelo chat, que no final nós separaremos aí, né, 15 a 20 minutos, pelo menos, para as perguntas. Então, fique à vontade para ir colocando as perguntas no chat aí, que no final a gente vai ler todos que estiverem lá, tá? Então, por favor, muito obrigado. Aí vamos começar, então. Pode ficar à vontade, vocês dois. Tá. Ancelotti, se você não recebeu, eu posso continuar a apresentação. Você só me dá uma... Ok. Aqui. Só um minutinho. Tá ok.
Ela vem travada aqui, mas eu consigo, acho que eu consigo destravar. Vamos ver. Ok. Sim, essa aí. Muito obrigado. Ótimo. Se puder, então, já passar para o slide 5, por favor. Isso, Ok. isso. Muito obrigado. Então, eu vou falar rapidamente sobre como estão os compósitos, né, na indústria de óleo e gás, no ambiente subsea atualmente, né? Então, o que a gente busca no compósito nesse tipo de ambiente? O primeiro, por mais óbvio que possa parecer, mas é bastante desafiador, é a resistência à água, porque nem todos os compósitos têm um mesmo tipo de resistência à água, e a gente também tem que imaginar que a indústria de óleo e gás subsea, ela vem classicamente dos metais, e é uma indústria realmente de grandes equipamentos, pesados, então, quando a gente começa a falar sobre compósitos em indústria de óleo e gás, eu fui uma das pessoas que estive entre as pessoas que começaram a trabalhar com isso também, eu acho que um pouco mais forte na indústria de óleo e gás no Brasil, com compósitos, mas realmente, em primeiro lugar, a resistência à água, e aí eu estou falando realmente de peças que vão ser, a gente está falando de imersão, né, a gente vai submergir. É interessante até para quem veio da indústria de aeronáutica, né, fala quando o projeto dá certo ele decola, aqui quando o projeto dá certo ele vai por água abaixo. Também o que a gente busca também é a resistência aos químicos, porque obviamente o grande propósito da maior parte das peças é fazer o transporte de químicos, né? Também trabalha com a resistência à corrosão, então imaginando, né, versus metais. A gente busca também baixa premiação, isso é um problema bastante importante que em alguns tipos de utilização podem ser muito críticos, né, para evitar, e principalmente hoje, para tentar evitar problemas do tipo corrosão SCC, que assolou aí uns problemas inflexíveis, né? Obviamente, a gente busca uma boa performance mecânica, né? Isso, com compósitos, a gente fica bastante feliz, né? Tranquilo com isso. Existe também uma busca por resistência a impacto, porque muitas peças elas podem receber impacto, inclusive durante a instalação e depois de instalação. A gente busca também que tenha um mínimo ou até normalmente nenhuma necessidade de manutenção, guardadas as devidas proporções. Eventualmente a indústria de óleo e gás ela tem algumas semelhanças, guardar as proporções corretas, mas são algumas semelhanças com a indústria espacial, porque uma vez lançado o produto, normalmente a gente não vai ter mais acesso a ele, né? Então ele tem que suportar a vida inteira sem fazer manutenção. Diferente de um avião que pode parar e fazer manutenção. O peso, ele também é importante para os produtos em óleo e gás, talvez por dois grandes motivos. Um são os custos diretamente ligados à instalação, então o peso, quanto mais leve, mais barato é o navio de instalação, basicamente. Então o que você paga por dia, e realmente são milhões que você paga por dia. Quanto mais leve, mais barato esse navio, e também normalmente mais rápida a instalação. E talvez outro motivo é que o peso reduzido ele permite algumas instalações onde eu não vou precisar de auxílio de boias, que são muito caras, e também de instalação muito, muito onerosa. E, obviamente, a gente busca alguma coisa que tenha um produto que tenha um preço acessível. Mas eu coloquei de propósito realmente o preço acessível por último, porque não que isso não importe, mas de fato acho que toda a importância técnica ela realmente vem em primeiro lugar para atender realmente problemas e desafios que esse ambiente
propõe para a gente, né? E então, de novo, né, por que compósitos, né? Se essa é uma indústria clássica em metais, essa é uma indústria que durante muito tempo se buscou sempre fazer peça quanto maior, mais parruda, melhor, e durante muito tempo não se preocupou muito com isso, né? É claro que em alguns momentos de algumas crises de petróleo, começou-se então a procurar, por um lado, né, a se utilizar materiais que pudessem ser mais interessantes, que pudessem, obviamente, ajudar de algum ponto de vista de custo, seja de instalação ou custo final total instalado. E, por outro lado, também alguns desafios técnicos, né, de resistências que começaram a ficar muito complexos de se resolver apenas com os metais. Então, o principal motivo é, primeiro, que não tem corrosão. Alguém pode se lembrar, não, mas espera, se a gente encostar com metal, aí a gente pode ter corrosão galvânica, no caso de um compósito de base de fibra de carbono, com certeza, né? Ainda mais um ambiente de água salina, esse negócio pode ser realmente ainda mais grave. Mas existem também formas de se evitar isso, mas sem se pensar na corrosão galvânica, ele por si só ele não tem problemas com corrosão. E o segundo é que, de fato, ele tem as propriedades específicas, então as propriedades pelo peso, muito, bom, isso é muito conhecido dos compósitos, né, mas muito elevado. Então, esses são os grandes atrativos que levam esse tipo de produto para a indústria de óleo e gás. É óbvio que tem várias outras propriedades, ou aí, que os compósitos eles vão atender, mas isso depende da escolha correta de que tipo de matriz ou fibra, ou enfim, todo o universo, o leque que a gente pode escolher dentro do mundo de compósitos, né? E ainda bem que existe, porque é aí que a gente trabalha, é aí que esse que é o nosso métier. Professor, se pudesse, por favor, avançar? Então aí tem algumas imagens eu deixei um pouco realmente fora de foco, de propósito. Eu nem gosto muito disso, mas eu também não quero ter muitos problemas também do lado da empresa, porque tem algumas peças que podem ser um pouco mais sensíveis, apesar do que a gente vai falar um pouco mais do guide frame, que é uma peça que está aí um pouco mais fora de foco, mas acho que em algum momento a gente vai dar um pouco mais de foco nela. Eu vou tentar falar rapidamente então sobre alguns projetos de compósitos, esses não são todos, né, mas talvez alguns que a gente trabalhou e alguns que a gente está trabalhando. Vários deles, acho que tem várias pessoas na reunião que pode conhecer, mas vamos lá. O primeiro é um braço robótico que a gente está vendo à esquerda, branco, né? Esse braço ele é inteiramente feito em compósito. Acho que a gente deve ter colegas aí da UTEC participando, eles também fabricaram todas essas peças de compósito. Então foi um sucesso muito grande de projeto e de fabricação e de utilização. Ele está hoje em operação em Subsea. É um braço robótico para atuação de válvulas em manifolds, né? Abaixo existe, então, nessa imagem um pouco fora de foco, é o guide frame, que a gente vai entrar um pouco mais em detalhe, então não vou falar muito agora. Existe também, ainda abaixo, molas feitas em compósito também, que tem várias utilizações Subsea. Acima, ao centro, é uma espécie de... Esse é um produto para a gente, são anéis de retenção. Também a Altec também participou em alguma etapa de fabricação, mas o NTC participou desde da concepção, participou no desenvolvimento da fabricação também dessas, isso é uma espécie de retenção de selos elastoméricos para evitar fenômenos de extrusão de selos. Então, um projeto bastante interessante. Que também temos peças também atuando hoje já no Subsea com esse selo. Ainda abaixo ao centro tem várias peças, acho que as duas peças ao centro e abaixo, né? São peças, são capas de proteção, e abaixo tem também um suction pile, que é para manter
para fixar alguns grandes equipamentos no solo, no leito marinho. Então, onde são desenvolvimentos que foram feitos bastante com a nossa equipe também na Noruega. Isso também tem sido feito bastante, basicamente com fibra de vidro. Não falei, mas o material do selo e da retenção do selo é pique carbono. O do braço robótico é carbono epóxi. O do guide frame carbono epóxi também. E das molas pique carbono. Do lado direito, então embaixo a gente tem também um projeto que está em execução, acho que talvez até temos alguns colegas que podem estar participando aqui da reunião, que trabalham nisso aqui, que é um projeto de um grande vaso, são realmente muitos metros, né, talvez algo na ordem de pelo menos 2 metros de diâmetro, né, de um vaso separador de óleo, água, gás e lama, subsea, e feito também em compósito. Esse é um projeto que está acontecendo atualmente. E acima a gente vê um flexível, que é um flexível híbrido. Então a gente tem 3 imagens basicamente. À esquerda um flexível convencional, onde tem peças apenas metálicas e de polímero. Acima um tubo de compósito, pique carbono. E o projeto que a gente trabalha hoje, que é o grande projeto, talvez um principal projeto da Tecnip FMC, em compósitos, então flexível híbrido, que ele mistura então armaduras metálicas com todo um núcleo em compósito, pique carbono, e algumas camadas também poliméricas, né? Com o intuito de bom, ele tem uma série de benefícios em fazer isso. Obviamente o peso é um deles, mas também a permeação, a baixa permeação a gases, para evitar fenômenos de corrosão nessas armaduras. Então, enfim, tem uma série de vantagens que a gente acredita como sendo a melhor resposta para a utilização de flexíveis para evitar fenômenos de corrosão por SCC. Se puder avançar, por favor, professor. Bom, vamos lá. Então, eu vou tentar falar. Acho que eu vou acelerar um pouco mais também. Acho que o Ancelotti tem muita coisa para falar também. A forma que a gente trabalha em desenvolvimento, a gente usa uma ferramenta chamada LPPD, que ela, na realidade, é uma coleção de ferramentas. Então, LPPD é para Lean Product and Process Development, onde nesse tipo de ferramenta a gente usa, você pode clicar por favor uma vez, ao invés de usar essa forma clássica de a gente ter várias ideias para um projeto e eventualmente a gente escolher uma ideia e trabalhar exaustivamente nessa ideia e que eventualmente a gente vê que ela pode ter algumas falhas e mais para frente você acaba se casando com uma ideia e tenta fazer a todo custo que ela funcione, né, que talvez isso é uma forma muito clássica de se trabalhar. A gente tem o LPPD, ele propõe algo diferente. Então, ao invés do point-based, que é o clássico, ele propõe, por favor, mais uma vez, ele propõe, então, o set-based engineering, né? Então, a gente sai de várias ideias e começa a desenvolver várias delas em paralelo e faz, durante o processo de desenvolvimento, alguns processos de desseleções de ideias. E isso faz com que a gente, às vezes, erra, mas a gente erra rápido. Isso faz com que a gente consiga avançar também rapidamente em processos de conclusão, né? Então, até a chegada do produto em utilização. Então, esse SBCE, que é o Set Based Concurrent Engineering, é a forma como a gente usa, como a gente faz desenvolvimento de produtos na Tecnip FMC, e é a forma que a gente trabalhou muito intensamente com o NTC, o professor Ancelotti. A gente vai passar, então, daqui a pouco sobre isso. Se puder avançar, por favor, professor. Então, só para a gente ter uma breve ideia, né, do que é mais ou menos uma instalação subsea. Então, bom, a gente, óbvio, poderia ficar horas conversando sobre isso, mas, basicamente, embaixo da água, então existe quase que uma verdadeira cidade com instalações do poço, né,
que acima do poço existem instalações chamadas de árvore de Natal, tem todo o porquê desse nome, mas enfim, é uma espécie de uma série de válvulas controladas, e de vários poços, árvores de Natal, existem então tubulações, que no caso podem ser flexíveis ou rígidas, a gente costuma trabalhar mais com flexível, é um produto nosso também, e então isso manda-se normalmente tudo para o manifold, e do manifold você, a partir daí, você vai mandar então para alguma SPCO, algo que esteja realmente no nível, não um barco que esteja, né, então aí no nível do mar, então por meio de risers, que são então também estruturas muito complexas, dinâmicas e bem complicadas para se trabalhar. Por favor, se puder clicar mais uma vez. Então, dentro de árvore de Natal ou de outros equipamentos como manifolds, a gente vê, existe um tipo de conexão que são conectores horizontais, que é o que a gente está vendo, essas linhas saindo na horizontal, esses flexíveis, né, saindo na horizontal, só que para se conectar, veja bem, isso tudo, essa conexão ela é feita né, de cima do navio e para atingir, às vezes, 2.000, 3.000 metros de profundidade, e você conseguir encaixar, isso é algo realmente muito complexo, então aí que eu disse também tem aí desafios até também com impacto, coisa e tal. Mas, então, o desafio que a gente vai falar daqui a pouco, que é realmente de um conector horizontal e um frame para se encaixar esses conectores, então é para se encaixar esse tipo de conector horizontal. Mais um clique, por favor. Essa imagem dá mais ou menos uma ideia. Ancelotti, se você puder com o seu mouse mostrar mais ou menos o conector, isso, muito obrigado, professor. Isso, excelente. Então, essa estrutura aí que está segurando o conector na horizontal então, o que a gente vai falar de um guide frame, que ele é um guia que vai, na realidade, guiar o conector, no caso aí, é numa árvore de Natal, mas pode ser também num manifold e outras estruturas. Tá? Próximo slide, por favor, professor. Então, isso, na realidade, também as imagens, enfim, fora de foco aí, mas elas estão mostrando, na realidade, o desenvolvimento já do guide frame que foi feito com compósito, dá algumas indicações sobre a estrutura, utilização de material carbono epóxi, mas algumas estruturas também em vidro epóxi, bastante clássico, né, para eliminar exatamente problemas de corrosão galvânica. O processo que a gente também trabalhou bastante é o processo VRTM, com o professor Ancelotti tem uma vasta experiência, tem um conhecimento muito, muito intenso nesse processo. Então, enfim, no final das contas, esse tipo de desenvolvimento, ele, na nossa empresa, ele chegou em algum daqueles desseleções, foi desselecionado, mas não a tecnologia do compósito, nada disso. Na realidade, esse guide frame, ele fazia parte de um projeto maior, e esse projeto maior, na realidade, que ele em algum momento foi desselecionado, né? Muito bem. Então, se a gente puder avançar, mas isso não quer dizer que o projeto ele foi um sucesso. Na realidade, o que não foi sucesso foi na realidade, que foi desselecionado em algum momento, foi o projeto um pouco maior. Pode avançar, por favor, professor. Isso daí é apenas uma ideia, né, do que é um pequeno detalhe do que é um processo de desseleção. Então, existe uma quantidade muito grande, a gente estava trabalhando inicialmente com 30 projetos diferentes simultaneamente. A gente fez processo, então, utilizando várias matrizes de desseleção. A gente desselecionou, em algum momento, 21 de uma vez, né? Ficamos com 9 projetos, andando em paralelo, todos eles, então, imagina, fazendo-se uma série de análises estruturais, análise de processabilidade, etc. e tal. Então, por favor, pode clicar, por favor. Então, onde a gente via, por exemplo, o tipo de perfil, se a gente usar um perfil aberto ou um perfil fechado, ou se um perfil fechado com algum tipo de core,
quais são os prós e contras, os tipos de pés que vão ser utilizados para escorregar no guia, o tipo de integração, se eu estou falando de 3 partes, ou uma peça inteira, ou mais ainda, avançando por favor, tipos, realmente eu deixei bem, a ideia é mais falar sobre o que é né, o desafio, mas são algumas peças muito sensíveis para a gente, né? Então tem também alguns tipos de desenvolvimentos com ideias bastante inovadoras, tipo de gaveta e tipo de Y, e devo dizer que essas ideias, as mais inovadoras, partiram, essas duas últimas ideias, elas partiram do NTC. Foram ideias que a gente trabalhou, obviamente, em conjunto, mas eu queria mostrar realmente a grande colaboração, a grande participação nesse projeto da universidade. Foi realmente sensacional, um projeto com vários projetos caminhando em paralelo, com uma equipe trabalhando fortemente junto e num tempo muito curto. Realmente foi um projeto desafiador e bastante, mas bastante agradável por conta da equipe altamente capacitada que a gente trabalhou. Por favor, o próximo. Bom, isso na realidade é bastante breve, né? Mas eu sei que o professor Ancelotti tem bastante coisa também que vai falar sobre a utilização de compostos. Eu também fico aberto depois das perguntas, a gente pode falar bastante, mas eu vou passar, acho que eu não passei o meu contato, eu vou deixar depois disponibilizado o meu contato para quem também tiver perguntas também para se fazer depois. Muito obrigado, eu passo a palavra para o professor Sandro. Ok, Luiz, muito obrigado pela introdução aí, né? Bom, eu vou seguir um pouquinho aqui da agenda, né? E vou falar um pouquinho sobre o NTC, sobre a história do NTC. Ele foi criado em 2012 com o recurso Reúne, FINEP, né? Já foram investidos mais de 3 milhões de reais nos laboratórios. Hoje, o laboratório é autossustentável. Nós temos perspectiva aí de novos investimentos da ordem de 3,5 milhões de reais em projetos de P&D. E com muito orgulho, eu falo que a gente já formou mais de 50 profissionais entre mestres e doutores, né? A ideia do projeto era trabalhar em todas as etapas de desenvolvimento de produtos em compostos, passando por projeto estrutural, análise estrutural, caracterização mecânica, física, química, desenvolvimento de novos processos, inspeção, qualidade, reparos, etc. Então, o objetivo aqui do NTC é justamente trabalhar bem a questão do ensino, pesquisa, desenvolvimento e inovação, de forma a agregar, formar recursos humanos, a gerar pesquisa qualificada, inovação na utilização de materiais compostos, desenvolver novos materiais, métodos de projeto, cálculo, processos, manutenção e aplicado em diversos setores da indústria, né? Nós temos aí parceiros estratégicos, né, a Universidade de Delaware, Centro para Materiais Compostos, a Unesp, o LNA, a Cortifiber, o PT, a Arkema, né? Alguns parceiros estratégicos para fomento, a FINEP nos ajudou muito, a FAPEMIG, a CAPES, a MPQ. Temos duas fundações de apoio, a FAPEP e a FUPAI, né, que nos auxiliam nessa interface com a indústria. Um parceiro de destaque que eu gostaria de colocar aqui é a Altair, né, porque ela fornece para o laboratório todas as soluções de CAI de uma maneira bem compreensiva e completa, né, não só para o NTC, mas para toda a Unife. Então, nós temos lá um pacote, o ExaComp, o HyperWorks, o SimLab, o SimSolid, OptimStructure. Então, é uma parceria muito interessante para o laboratório, né. Nossos principais clientes, a Embraer, a Technip FMC, a Elibras, a Alstom, Texiglass, a Vale, Furnas. Então, a gente tem uma série de clientes aí, todos eles aqui apresentados, já tiveram uma experiência dentro do laboratório, seja em P&D, seja em treinamento, né, ou prestação de serviço. Hoje, a equipe do NTC conta com 18 colaboradores, né, já chegamos a 30, mas devido à pandemia reduziu bastante o número de colaboradores. Nós temos aqui 2 técnicos,
mestrandos, doutorandos e graduandos. Trabalhamos aí na área de petróleo e gás, próteses, astrofísica, mineração, automobilismo, energia, aeronáutica, praticamente em todos os setores, o NTC já tem um case junto à indústria, né? A localização do NTC, ele fica no campus de Itajubá, no laboratório de tecnologias aeronáuticas, né? Ele a somatória dos laboratórios dá algo em torno de 220 metros quadrados, são divididos em 5 laboratórios, um laboratório de análise térmico e geológico, um laboratório de ensaios mecânicos e fadiga, um laboratório de manutenção e 2 laboratórios focados na questão do processo, né? Então, temos o laboratório LPC 1 e 2, o 1 é mais processamento leve e o 2, que a gente chama de processamento pesado, né? Temos salas de aula, sala para os pesquisadores, né, aviões ali, que o pessoal, a gente usa para dar aula, tem um foco grande nessa parte aeronáutica também, né. Aqui é uma visão geral do laboratório, do PCI 1, né, PC1, os principais equipamentos, tem uma máquina de enrolamento filamentar, um RTM Lite, uma prensa aquecida, impressora 3D, aqui o LPC2, né, onde a gente faz a laminação, tem estufa, freezer, aqui uma visão geral aqui do laboratório de manutenção, onde a gente tem equipamentos para usinagem, para reparo de estruturas em compósito, um hot bonder, ultrassom para fazer inspeção, né, um phased array, e diversas máquinas aí para manutenção e extensão de materiais compósitos. Um laboratório de ensaio mecânico de fadiga, com uma máquina servo-hidráulica, com digital imagem correlation acoplado, né? Um laboratório de vibrações, equipamento de emissão acústica, termografia, né? São vários os equipamentos aí. O LATREL, nós temos aí análise térmica, DMA, DSC, TMA, viscosímetro, reômetro, tudo para análise térmica e geológica de compósitos, né? Temos também durômetro Barcol, digital, câmera climática, etc. Tá? Esses são os principais laboratórios. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o projeto que o Luiz fez na introdução, né? Como é que foi a participação do NTC nesses processos, nesses projetos aí do Guide Frame, e também outros desenvolvimentos aí que a gente teve junto à indústria, na área de protótipos envolvendo pique carbono, né? Então, o Luiz apresentou o Guide Frame, o objetivo aqui era fazer um dimensionamento preliminar, mas também associar esse dimensionamento ao processo de fabricação, né? Então, fazer uma adaptação do projeto em aço carbono para o projeto em carbono epóxi, visando aí a redução de peso, corrosão, né, redução da corrosão, e os principais desafios, aí o Luiz deve ter comentado, né, são a questão do desgaste, dos impactos em operação. Então, nós trabalhamos aí 3 tipos de projetos diferentes, né, tentando verificar qual poderia ser a melhor solução aí para o caso do Guide Frame. Começamos aí com a questão do material, né, um carbono epóxi, estabelecendo os processos, verificando quais eram os cenários de carregamento, né, as cargas envolvidas. Depois, partimos para a execução dos modelos de elementos finitos, né? Então, aqui, cada um dos 3 modelos, que a gente apresenta aqui nessa figura. E aí já começamos a trabalhar os resultados, né? Usando o critério de SAIBU. Então, onde a gente observou a necessidade de reforçar, desenvolvemos lá reforços generalizados, reforços locais, e o resultado final desse projeto do Guide Frame foi entregar um pré-dimensionamento para a Tecnip FMC, né, com foco na processabilidade também do produto, né. Aí estou falando bem rapidamente, né, outro desenvolvimento foi
desenvolver protótipos em pique carbono, utilizando um semipreg pique carbono, fornecido pela Torro e o outro pela Bardey, né? Nós pudemos ter contato com... A primeira coisa que a gente fez foi desenvolver um processo preliminar para poder levantar propriedades físicas, mecânicas, térmicas, né? Fizemos análise de ciclo de cura, de propriedades térmicas, para poder estabelecer um bom ciclo de cura. Nesse projeto foi muito interessante, porque a gente desenvolveu habilidade para projeto de moldes de alta temperatura, podemos trabalhar a questão da fabricação desses moldes internamente, e também com auxílio das empresas, a gente trabalha muito em parceria, né? Então, quando a Tecnip, as empresas vêm com uma proposta, quando a gente não consegue executar dentro da universidade, a gente busca parcerias, né? Então, o caso aqui foi com a GNS. Então, a gente fez a validação do processo, então nós projetamos um ciclo de cura aí com dados vindos lá do DSC, fusão, TG, recristalização. Nós desenvolvemos esse ciclo de cura e validamos esse processo, né? Então, no caso, essa peça, ela tinha uma quantidade de camadas muito grande, né? Cerca de 90 camadas, 70 camadas. Então, a gente tinha uma preocupação com a transferência de calor. Então, nós monitoramos todo o ciclo, né? Instrumentamos todo o processo com termopares, e a gente percebeu que a taxa de resfriamento, no caso do pique, ela é muito importante, né? Porque ela tem um impacto direto na questão da recristalização, e isso altera totalmente as propriedades mecânicas, né? E a gente foi trabalhando esse ciclo de cura até a gente conseguir obter um produto robusto lá no final. Então, todo o ciclo de desenvolvimento que foi feito dentro da universidade. A gente desenvolveu o processo, o material, testou o produto até que ele atingisse uma maturidade mecânica ideal, né? Aí, só para ter uma ideia, eu não posso mostrar aqui quais eram os produtos, mas de uma forma geral, aqui a gente fazia a laminação, fazia o aquecimento, né? Levava para uma prensa, um ciclo de cura, passava por desmoldagem e a inspeção final. Até a gente conseguir essa robustez necessária, né? A gente foi fazendo ensaios mecânicos, fazendo inspeções, fazendo análise de DSC, TMA, até ajustar todo o processo, né? Um processo bastante complicado aí, de desenvolvimento, né? Levou cerca de 3 meses, né? Então, e aí foram esses aí os projetos que a gente desenvolveu na área de óleo e gás, e a gente tem vários outros projetos aqui, como um laboratório focado em materiais compostos, que eu vou mostrar aqui, né, que eu acho interessante, aproveitar a oportunidade para mostrar. Esse aqui foi um trabalho que a gente fez com a Vale, uma proposta da Vale. Ela tinha um moinho que já apresentava um desgaste bastante exacerbado, e isso já estava atingindo o limite da vida, né, do fator de segurança, etc. A gente fez uma análise por elementos finitos para estudar a questão do fator de segurança, e fizemos uma proposta de aplicar reforços, né, em material compósito. Para isso, a gente estudou tratamentos de superfície, o uso do reforço interno, externo, trabalhou a questão do número de camadas, e fizemos isso por meio de ensaios de compressão diametral, né? A gente teve bons resultados, na faixa de 70% aí, quase, de aumento na resistência, com a aplicação de camadas externas, aí 12 camadas externas num tubo de alumínio, né, para mostrar a questão aí da adesão, do tratamento superficial que a gente chegou, né, nesse projeto. Um outro desenvolvimento muito interessante feito aqui no ETC, a gente costuma trabalhar muito a questão do produto, né? Nosso foco é chegar no produto, chegar em algo que possa ser comercializado. Em todas as nossas pesquisas, o foco é sempre o produto.
Então, esse foi um exemplo, inclusive, que financiou todo o laboratório, foi o desenvolvimento de próteses ortopédicas para membros inferiores, né? Então, a gente partiu de uma ideia, fez uma vasta pesquisa no mercado, desenvolvemos nosso modelo na fase de anteprojeto, passamos por uma fase de projeto, aí envolveu o cálculo estrutural, dimensionamento, tipo que foi feito no guide frame, passamos por uma fase de fabricação, obtivemos nossas primeiras amostras, fizemos os ensaios mecânicos. Quando a gente teve o ok no ensaio mecânico, passamos para os ensaios de campo, onde a gente avaliou o gasto energético do paciente, usando a nossa prótese, né, comparada com uma prótese comercial, e também fizemos a análise de marcha, né? Para você ter uma ideia, a prótese ficou cerca de 3 meses fazendo ensaios de fadiga para poder certificar que o produto estava ok. Então, aqui é uma ideia do produto final, né? Foi patenteado e foi entregue para a empresa todo o desenho, todo o processo de fabricação. Um outro exemplo muito interessante é o desenvolvimento de uma moto que a gente faz aqui, da equipe Coyotes, é um projeto especial, onde o objetivo é projetar uma moto de competição, e essa competição é feita na Espanha, no circuito de Aragão. Então, nós desenvolvemos aqui o subframe, um compósito, uma peça que pesou 800 gramas. Nós fizemos o projeto estrutural, projeto de molde, simulação de fluxo, ela foi feita em VARTM, né? Os ensaios preliminares, a montagem, e, finalmente, o ensaio final que foi feito lá na competição. Ela suportou 300 quilos ali, sem nenhum tipo de dano. Um outro projeto bastante interessante que a gente tem trabalhado muito é a questão de associar impressão 3D à fibra de carbono. Isso aqui é um pylon para prótese, né? Então, a ideia aqui era colocar fibra de carbono somente onde era necessário para reforçar a estrutura e reduzir o custo, né? Uma vez que o fibra de carbono tem um custo bem elevado, né? Então, a gente obteve bons resultados, passou, novamente, projeto estrutural, cálculo estrutural, impressão, processo de fabricação, ensaio de fadiga, certificamos o produto, geramos uma patente, né? Então, isso hoje já está disponível aí na forma de patente no mercado. Temos trabalhado com compósitos ativos, magneto reológico, fluido, magneto reológico, elastômero magneto reológico e gel magneto reológico em núcleos. Então, a gente insere esse material dentro de núcleos com o objetivo de controlar, por exemplo, a vibração através de campos magnéticos, né? Então, a gente teve vários trabalhos já publicados nessa linha, né? Então, conseguimos bons resultados, por exemplo, o controle da resposta em frequência e do amortecimento, né, em porcentagens bastante consideráveis. Trabalhamos também um módulo de análise de elétrica. O objetivo aqui do trabalho era a gente poder, por exemplo, monitorar o ciclo de cura e ter a garantia de que a peça está realmente curada, né? Porque o que a gente faz hoje, geralmente, é monitorar a temperatura, um monitoramento indireto, né? Quando a gente monitora o material usando análise de elétrica, a gente já tem uma sinalização da cura. Isso pode reduzir custos, né? Então, a gente tem vários trabalhos nessa linha. Tentamos avaliar o uso desse equipamento para envelhecimento de pré-preg também, que é uma coisa bastante interessante. Estamos trabalhando com costura, compósitos tridimensionais, tufting, né? Avaliando aí o efeito da costura. Então, nós fizemos uma adaptação numa máquina CNC com uma agulha, né? E a gente faz uma série de ensaios mecânicos demonstrando aí a viabilidade desse processo. Outro trabalho interessante que a gente tem é estruturas do tipo isogrid, né? Então, essas treliças espaciais, né? Elas são feitas na máquina de enrolamento filamentar, um trabalho bastante interessante, visa substituir, por exemplo, torres de telecomunicação em áreas de difícil acesso. Fizemos também bone plates, né? Então, usando pique carbono, próteses internas, né?
são exemplos. Fazemos vários tipos de ensaios específicos, né? Para avaliar falha, detecção de danos, fadiga acústica, emissão acústica, vibrações, né? Então, se há uma dúvida em um determinado ensaio, a gente tem aqui vários tipos de ensaio não destrutivos aplicados a compósitos para a gente poder identificar danos na estrutura. Nós trabalhamos aí também com pesquisa, desenvolvimento e inovação, como pode ser visto, né, para novos produtos, protótipos, processo de fabricação, desenvolvimento de fornecedores, elaboramos normas, né, normas de materiais, de processo, qualidade, a gente vai até a indústria, vê todo o cenário, procura buscar soluções, né, faz todo um trabalho de consultoria associado à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Trabalhamos aí em vários preciso te interromper aqui, já são 8 horas, a gente tem que sobrar alguns minutinhos para as perguntas aí, então se você puder encaminhar aí. Ok, vou encaminhar, já está nos finalmente aqui, tem a questão dos treinamentos, né, fazemos treinamentos em compósito, processo, projetos, análise estrutural, prestação de serviço, todos os ensaios que foram mostrados aí, a gente tem condições de fazer. Aqui algumas formas de contratação do NTC, né? Nós fazemos convênios de longa duração, contratos, registros de atividade de curta duração, projetos de P&D em parceria com o FINEP, FAPEMIG e outros órgãos de fomento, né? Então, aqui são os contatos do NTC, né? O site, o endereço e o telefone, né? Então, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, me desculpar pelo excesso do tempo aí na apresentação, tá? Tá, ok. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Muito material bom aí em compósitos, em diferentes áreas e coisas, só que o nosso tempo é limitado aí, desculpa, aí tive que entrar aí. Daria até para apresentar uma outra vez nas outras áreas, aí, além do óleo e gás, aí, de tanto material que você tem de compósitos. Aí. Mas muito obrigado. Então, vamos partir para algumas perguntas ali, algumas pessoas colocaram aqui no site. Vamos ver aqui lá do começo, né? Bom, o Laíque já respondeu alguns aí, subverteu a ordem aí, respondendo o PET, então agora essas daí eu acho que eu não vou nem fazer, né, que já foram respondidas. Então, vamos ver aqui o José Leandro, essa aqui eu acho que tu não respondeu, né? Tu respondeu também, sim. Que com todos os desenvolvimentos já alcançados, no subsídio, quais são os desafios ainda existentes, né? E aí você falou lá de alguns desafios ali com ambiente agressivo, alta temperatura, grandes concentrações, etc. Né? Aí depois teve uma... Sim. Até fazer um comentário, eu acho que talvez o grande desafio ainda é conhecer o material, conhecer o comportamento e obviamente, qualificar e mostrar que que ele é capaz de enfrentar isso tudo. Tem muita coisa ainda a ser conhecida ainda, né? Até do ponto de vista acadêmico ainda faltam muitas coisas. Você acha que ainda há resistência aí para o uso de compósitos em muitas áreas aí, mesmo no óleo e gás aí? Eu acho que quanto mais parruda é a peça, acho que ainda existe alguma resistência, mas já existe abertura. Antigamente nem abertura tinha, mas existe resistência, né? Agora eu acho que talvez em áreas onde o desafio tecnológico é muito grande, a aceitação está sendo maior. Tá certo. Bom, aí depois tem uma pergunta do Frederico Eggers, falando sobre o compósito pico carbono, suscetibilidade à permeação de CO2, eu acho que tu também respondeu essa, né? Está ali embaixo. Que a permeação do CO2 é menor do que no pique puro, né? Quando você coloca a fibra, reduz a permeação, basicamente, é isso. Né? Reduz sensivelmente. Porque a permeação é pelo polímero, né? Sandro, agora que eu vi, isso é um trabalho em equipe, né, Luiz? Já foi respondendo as questões aí. Tá certo. A professora Maricília daí perguntou para o Laíque, né? A Tecnip considera a utilização de linhas totalmente em compósitos, e aí você respondeu também.
Pode falar aí. Realmente, então, para responder rapidamente também, está escrito lá, mas depois quem quiser ver, mas a Tecnip, ela não pensa, ela não está dentro do projeto inicial dela, utilizar linhas em 100% compósito, né? Nessa versão híbrida, 100% compósito, como, por exemplo, a Magma Global desenvolveu, e a gente trabalha em conjunto com eles, inclusive, alguma parte da Magma é nossa, até, mas a ideia, na realidade, é que existem muitas vantagens em distribuição de load share de cargas, né? E também com relação a, por incrível que pareça, ser leve demais pode ser um problema. Então, é mais ou menos isso daí o caminho pelo qual a gente decidiu isso. Tá certo. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para o Ancelotti aqui, já que ele está caladinho ali. Ancelotti, bom, eu fiquei impressionado aí com a infraestrutura da NTC, aí, excelente, muito parabéns aí. Tenho certeza que tem muito trabalho envolvido para trazer todos esses equipamentos, coisa fantástica a estrutura. Muitos projetos em diferentes áreas. Mas eu vou fazer uma pergunta especial. Uma hora você falou do critério de falha de Saivu. Esse é o critério de falha que você usa consistentemente ou tem algum outro aí que você prefere? A gente usa mais, assim, consistentemente o Saivu, tá? Mas aí depende da geometria da peça. Às vezes ela pode ser dimensionada, por exemplo, por critérios de flambagem, né? Então, depende um pouco do tipo de estrutura. Mas, em geral, a gente usa de Saivu. A gente costumou usar de Saivu, né? Talvez por conta de ter vindo da indústria, eu ter visto o pessoal fazer isso, então Sim. Acho que a gente acabou... Está confortável no Saivu. Eu acho interessante que aqui a gente ainda tem uma briga muito grande nos critérios, até porque também a gente tem trabalhado bastante com pique carbono, em algumas configurações onde você tem um comportamento que sai muito rapidamente da linearidade, só que a gente ainda quer aproveitar ele, né? E aí, já para fazer um modelo para responder o comportamento mecânico já é mais complexo. Imagina, então, para se utilizar os critérios depois de falha, isso é uma discussão gostosa. Sim. Tá certo. Bom, tem mais uma aqui, Ancelotti, vou fazer mais uma para você aqui, ó. O José Leandro Alves, ele pergunta aqui, poderia indicar alguns trabalhos de vocês publicados sobre o uso de análise de elétrica, monitoramento de cura de compósitos? Quem sabe você pode colocar no chat alguma coisa depois? Ou... Sim, eu encaminhei meu e-mail para ele, né? Mas no meu Lattes também tem todas as referências ali, mas a gente tem bastante coisa aqui, por conta de ter trabalhado com isso, inclusive a Olivia, né? Que trabalha hoje com o Luiz, foi minha aluna aqui no NTC, que desenvolveu bastante coisa sobre análise de elétrica. Né? Ela não está participando aqui porque ela está de férias. Material posso compartilhar, sem dúvida. Ele mandando um e-mail, eu ponho uma pasta lá e a gente já compartilha. Leque, eu vou fazer a última para você aqui, tá? O Maurício Cunha, como são selecionados os desenvolvimentos tecnológicos do FMC no Brasil, como esses em conjunto com a Unifei, né? Em relação aos outros desenvolvimentos no mundo, na área de compósito, claro, né? Ou seja, como são selecionados os desenvolvimentos no Brasil? Como é que você... Eu vivi esses dois mundos, porque eu trabalhei há alguns anos na Tecnip FMC no Rio de Janeiro, e depois, eu estou trabalhando já há alguns anos também aqui em Paris. A pergunta, desculpa, é como que são selecionados? É diferente o tipo de seleção aqui, mas de uma forma global, os projetos eles são selecionados muito mais pelas aplicações acho que aparecem problemas anteriormente de algumas de clientes, e nesse momento se verifica também se tem algum tipo de tecnologia que poderia responder, se poderia entrar em algum projeto de algum cliente.
muitas vezes acaba entrando nesse caminho. Agora, eu digo que é diferente porque no lado do Rio de Janeiro, eu trabalhei muito do lado americano, do lado do FMC, que trabalha com os grandes equipamentos de árvore de Natal e manifold, etc., que eu acho que, inclusive, tem muita coisa que poderia ser melhorado, utilizado com compósito ali. E hoje eu trabalho no lado muito mais flexíveis, e no lado de flexíveis já existia um estudo anterior, durante muito tempo, de compósitos e tipos de seleções que vão se fazendo. Então, o que tem aparecido mais, acho que na indústria, mais dos grandes equipamentos, é talvez a necessidade de reduzir peso por conta de instalação, né? Que aí você, não o produto em si, mas o produto instalado mais barato. Eu acho que toda vez se ganha muito e se seleciona muito quando se vê não o preço, o custo do produto sozinho, mas o custo instalado, que a diferença é muito grande quando se fala de custo instalado. Então, acho que é nesse caminho aí que se faz a seleção. Tá ótimo. Bom, tem vários aqui falando sobre o webinar, etc. Antes, eu queria passar para uma última etapa aí, que seria pedir para que cada um de vocês aí, né, dê dicas, né, uma mensagem final aí para as empresas e instituições de ensino que querem estabelecer parcerias, enfim. Nosso objetivo aqui é inspirar novas parcerias tão bonitas como a de vocês aí, né, tão frutífero e interessante aí como a de vocês em várias áreas. Então, o que o Ancelotti pode falar do lado das universidades e o Loic do lado das empresas? Então, seria a mensagem final aí. Por favor, Ancelotti, pode começar, por favor. Não, nós temos trabalhado aí bastante com as empresas, né? Então, nosso foco é atender com rapidez, com a demanda que a empresa precisa, né? Então, para isso, a gente conta com excelentes alunos, né? Passaram por aqui, muitos deles estão aí aqui vendo essa apresentação, né? E é um ciclo contínuo de formação, né? Então, é uma maneira também da gente fazer com que esses alunos que trabalham com a gente aqui na universidade consigam migrar para a indústria, né? E depois, já com esse sentimento de trabalhar com a universidade, de aprender a trabalhar com a universidade, voltar a nos procurar, né? Eu acho que a gente precisa muito ainda na universidade, aprender a trabalhar com as demandas da indústria, mas a gente está no caminho certo. Um exemplo é esse tipo de seminário aqui, que foi excelente, tá? É uma excelente iniciativa. Então, eu só tenho a agradecer, né, pela oportunidade, pela iniciativa, né, e a todos os colegas aí que puderam participar. Tá. Muito obrigado. Nós que agradecemos, foi excelente. Loic, por favor, sua mensagem final. Como tornar mais parcerias como essas viáveis? Pois é. Eu acho que assim, a parceria que a gente teve com o NTC foi muito frutífera. Eu acho que, até como o professor Ancelotti falou, o NTC formou muita gente, inclusive muita gente que a gente absorveu, né, na empresa. A gente tem várias pessoas que vieram da NTC, que são meus colegas na Tecnip FMC. Eu acho que o que eventualmente, o professor Ancelotti disse, eventualmente onde as dificuldades são muito mais administrativas, às vezes eu acho ainda que acontece eventualmente no Brasil, e às vezes isso deixa um pouco mais complexo, né, o relacionamento, mas eu acho que tem se melhorado muito, e eu acho que o caminho, como o professor disse, é esse. Eu acredito que a gente tem muito mais como trabalhar, tem muito campo do que trabalhar em conjunto com a universidade. Eu mesmo disse que o maior empecilho, a maior dificuldade que a gente tem hoje no compósito BC é a gente conhecer, né, ou caracterizar, e a gente testar, e a gente simular. São os grandes desafios que a gente tem. E a universidade, por outro lado,
tem muitas dessas respostas, e a resposta que também, ou tem o que a gente faz em conjunto. Eu acredito muito nisso. Eu agora na França eu tenho trabalhado, bom, por questões, acho que até mais de trabalhar com a França, eu tenho trabalhado com muitas universidades europeias também. No Brasil tenho ainda colegas que trabalham com desenvolvimento junto com a universidade, só que eu acho que tem muito mais campo, tem muita coisa para ser feita. Então, acho que minha mensagem é essa: a gente tem que trabalhar mais para conseguir acertar e suave esse caminho. Tá ótimo. Bom, eu agradeço vocês novamente e me desculpe de novo ter que ter acelerado aí, que a gente já passou do horário aqui. Vejo aí vários retornos positivos aí, elogios aí no chat. Muito obrigado, foi excelente. E aí fica o meu convite para as pessoas que estão assistindo ali, que gostariam de apresentar a sua parceria aqui, academia e empresa, pode entrar em contato pelo LinkedIn, eu coloquei ali o LinkedIn também. Vou falar aqui do nosso próximo webinar, tá? Vou pedir licença aqui para mostrar aqui o nosso próximo webinar, que vai ser no dia 7 de julho, vocês já estão vendo aí? Está aí, no dia 7 de julho, né? PDI, com o tema PDI de produtos para reparos e tubulações com compósitos laminados, do professor Eduardo Sampaio da UERJ, Fábio Cansanção Maxio e Ney Rohan, do Fine Composites. Então, daqui a 2 semanas, eu aguardo vocês ali para a gente continuar o nosso ciclo de webinars. Foi ótimo, agradeço novamente aí a todos pela participação. Desculpa, a gente não conseguiu fazer todas as perguntas que apareceram no chat ali, mas vocês podem entrar em contato com os nossos convidados. Desculpe, professor, eu deixei o meu e-mail escrito no chat também, se você quiser também. Bom, as pessoas podem me contactar também diretamente. Tá ótimo, então. Então, pessoal, muito obrigado a todos aí. Aguardamos vocês daqui a 2 semanas para mais um webinar. Muito obrigado de novo, nossos convidados de hoje, Ancelotti, da Unifei, e Loic, do Tecnip. Foi excelente, gostamos muito. Tá? Muito obrigado. Obrigado a todos pela presença e até a próxima. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite.